Estamos de volta, agora aqui pelo FM, na segunda parte do nosso programa desta segunda-feira, retornando os trabalhos, meio-dia e 47. O oferecimento dela que tem para você, são quase 20 anos de experiência, bom atendimento, produtos de qualidade, profissionais qualificados, uma entrega rápida, uma eficiência. Para você, cliente de Metal, toda região, fala da Metal Project, destaca o nosso convidado do dia. Metal Project, estruturas metálicas e serralheria. São 15 anos de tradição e qualidade, atendendo Ituiutaba e toda a região. A Metal Project é indispensável na hora de construir o seu barracão comercial, residencial e todo o trabalho de serralheria em geral. Obras na zona urbana e rural é com a Metal Project. Avenida 31, número 2410. Fone 99668-2337. O sucesso do seu empreendimento começa aqui. Metal Project. Acreditamos e podemos construir juntos. Convidados especiais. Anderson Rodrigues, um amigo da gente. Ele volta, né, vai falar conosco. Eu não queria falar hoje, não, mas ele fala assim mesmo, né? Fala sem querer, tá certo, né? Diretor, me ajeitar aqui meu microfone, eu me doidão. Eu tô igual um jogador sem ritmo, né? Tô sem ritmo de jogo, né? Foram aí alguns dias, vários dias, nosso giro pelo Goiás, mas estamos de volta, né? Estamos de volta porque temos que dar sequência aos trabalhos. Bom, passado eu queria diretamente falar das eleições, porque evidentemente que esse trabalho será concluído apenas no dia de hoje com a diplomação dos eleitos, quer dizer, o início da diplomação, que na realidade no Estado vai ser apenas no dia 19, como informamos há pouco e no Ar Notícias. Mas, depois das eleições não tivemos a oportunidade de falarmos ainda, um cafezinho, ai rapaz, tijucano? Sempre. Ele está no sempre. Eu digo que fechar o contrato e fala assim, mudei, mas não vai mudar não. Já tem o quê? São muitos anos, 10, 20, sei lá, muito tempo. Mas enfim, boa tarde, meu compadre quase compadre, né? Diretor-presidente do grande Anderson Rodrigues. Eleições passadas, não havíamos falado ainda no Ar Notícias em relação a esse processo todo aí. Me parece que não houve nenhuma grande surpresa, que o que se previa talvez tenha acontecido. Agora hoje, basicamente hoje, são meio-dia e 49. Daqui um pouquinho mais, às 2 da tarde em Brasília, o que se sabe, o que se prevê, que teremos um clima quente, que haverá muitos protestos, claro, em frente lá ao Tribunal Eleitoral, né? E hoje haverá então essa diplomação do eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o seu vice Geraldo Alckmin pelo Tribunal Eleitoral, pelo Xandão, que é o presidente do Tribunal, o presidente das eleições aí. Agora, o que você diria diante desse clima aí? O que pode acontecer ou não acontecer? Se é que está para prever alguma coisa, porque me parece que tem muita coisa que está altamente imprevisível ou não. Boa tarde. Olha, boa tarde, Newton, boa tarde a todos os ouvintes do programa Uai Notícias, aqui em Santa Vitória, em toda a nossa região, em várias cidades do Brasil, pessoal que acompanha pelo FPN. Olha, é difícil, Newton, da gente prever algo, porque é interessante, a gente tem acompanhado, eu especialmente tenho acompanhado muito atentamente a todos os noticiários, né, que vem acontecendo, inclusive fora do Brasil, né, no exterior. Tem falado-se muito em possível problemas com as urnas eletrônicas, né, com as suas inconsistências, mas até então, né, assim, não houve nada provado, né? Então isso leva aí a muitas guerras de narrativas, é o que nós temos acompanhado, né? Narrativa de um lado batendo na tecla de que não foi exatamente este o resultado, né? De um lado fala-se isso. Do outro lado, bate-se o pé, bate firme de que realmente foi dentro da legalidade, que foi tudo certo, enfim. E por outro lado, entra as Forças Armadas, porque quando a gente pega e fala aqui dos poderes constitucionais, eles são totalmente independentes, é o que fala inclusive na Constituição. Porém, há sempre aquela palavra que devem ser harmônicos, né? Ou pelo menos deveriam ser harmônicos, porque as Forças Armadas têm batido bastante pesado na questão do código-fonte, uma palavra que acabou se tornando aí
mundialmente debatida, né, desconhecida para alguns, agora é uma das palavras mais buscadas no Google, por exemplo, que é o tal do código-fonte. Então, isso ainda não foi entregue às Forças Armadas e eu acredito que o Alexandre de Moraes não vai entregar, isso é fato, ele não vai entregar o código-fonte. Agora, a gente só vê com certa estranheza, não quero aqui levantar a tese de que realmente está ou não errado, mas leva pelo menos um pouco de dúvida, né? Digamos assim, eu vou ser até um pouco mais maleável, mas deixa o processo um tanto quanto estranho, porque se está na Constituição que tem que ter acesso, está na Constituição que tem que ser mostrado, que tem que ser às claras, o porquê não mostrar o código-fonte, sendo que foi tudo dentro da legalidade, como bate e afirma o ministro Alexandre de Moraes. Ora, se está tudo certo, não há por que esconder o código-fonte. Agora, nesse processo eleitoral que houve até hoje, todo o período das urnas eletrônicas, jamais foi mostrado o código-fonte também, né? Seria a primeira vez nesse caso. E também a primeira vez que um presidente que perde as eleições tem um clamor público desse tamanho. Até então nunca houve. Nunca houve. Pode buscar na história aí quem perdeu as eleições, que teve um apelo popular como este, e que todas as pesquisas, agora há pouco estava olhando ali uma enquete, por exemplo, que aconteceu pela concorrente, através da TV, concorrente dessa, que é televisão. A Jovem Pan News, por exemplo, fez uma enquete perguntando aos seus telespectadores qual o governo que eles preferem, se é o governo de Bolsonaro ou o governo de Lula. O governo de Bolsonaro deu 70% das respostas, com mais de 2 milhões de respostas na enquete. Então é um negócio assim interessante. Pelo menos chama a atenção. Se você me permite, claro. Se a Globo fizer essa enquete, vai dar ao contrário. Porque a Jovem Pan é um pouco direita. Por que ela não faz? Porque vai dar Lula. Não, porque ela não faz. Talvez não queira. Faça. Eu quero ver ela fazer. Agora é porque normalmente a grande audiência da Jovem Pan é direita, sabe? Só tem um conhecimento, né? Ou não? Sim, claro. Mas hoje existe o veículo de esquerda, o veículo de direita, o veículo que está meio, digamos, a Rádio que é um caso à parte, que é uma das poucas emissoras. Não, mas a Globo sempre foi tendenciosa, isso é fato. A Globo, historicamente, sempre foi tendenciosa. A Globo sempre. Agora eu vou te questionar de uma forma mais direta, assim, bem objetiva, como diria o nosso espaço de quinta-feira, direto ao ponto, né? bem na linha do negócio. Hoje, a diplomação, aí para a direitista, para o bolsonarismo, enfim, não, Lula não vai assumir, não vai tomar posse. Você diria que o Lula tomará posse no dia 1º de janeiro ou não? É um processo aí que pode ter muita coisa que possa acontecer no interno. Olha, eu não me atrevo Se atreve a ficar em fazer, não, eu não vou fazer aqui nenhuma previsão lunática ou maluca. Agora, que algo está acontecendo no país, isso é fato, né? Eu, inclusive, noticiei agora há pouco no TikTok e também no Instagram. No TikTok, por exemplo, já passou a casa dos 15 mil visualizações, a questão das forças nacionais reforçarem, né, a segurança pública no Acre. E por quê? O Acre faz divisa com a Bolívia, por exemplo. O Acre está em divisa com a Bolívia. Agora, está ocorrendo no Acre, por exemplo, um grande conflito entre facções criminosas, né? E ali é a porta de entrada também, né, do narcotráfico. E houve, inclusive, uma ameaça, segundo algumas informações, né, de caso os eleitores aqui do Brasil não aceitassem a vitória do Lula, não aceitassem a posse do Lula, possivelmente poderia haver aí, de repente, uma intervenção dos países latinos aqui no Brasil, né? Haveria isso. Isso segundo algumas informações. E melhor remediar. Porque o que acontece? Hoje, por exemplo, o presidente Bolsonaro fez um chamado àqueles que estão sendo intitulados como patriotas, né, que estão movimentando todos os QGs de todo o Brasil. Inclusive aqui em Tuiutaba, em frente ao tiro de guerra, nós temos também as pessoas que estão ali à frente do tiro de guerra. Isso está acontecendo em todo o Brasil, que fossem até Palácio da Alvorada. E os patriotas foram, está lotado.
Agora, o que ele vai dizer lá, meus amigos, é o que eu não sei, tá? Agora, para te responder, porque eu estou aqui rodeando e não respondi ainda a sua pergunta, porque eu fiz isso inclusive intencionalmente, até para trazer mais informações para que eu possa finalizar isso. Olha, ele vai ter muitos problemas. Ele, Lula? Ele, Lula. Não, isso é claro. Porque o país, querendo ou não, gente, mais da metade não votou no Lula. Mais da metade. Não estou dizendo que mais da metade não aceitam o Lula. Por que mais da metade? Porque houve as abstenções, houve aqueles que não votaram, enfim. E a margem foi muito pequena, a diferença foi muito pequena de um para o outro. É natural que haja essa divisão, é natural, isso até é natural e compreensível. Agora, se ele vai assumir ou não, eu prefiro deixar a gente aguardar aí a água passar debaixo da ponte, porque muita coisa está sim acontecendo. Já houve pedido de prisão do Alexandre de Moraes que o mesmo ignorou, já teve problema lá no STM, que é o Supremo Tribunal Militar, que está julgando uma possível prisão do Alexandre de Moraes. Por sua vez, o Alexandre de Moraes já disse que é inconstitucional. Então, por isso que eu digo, há uma guerra muito grande de narrativas e fica muito difícil da gente dar um diagnóstico final de tudo isso. Agora, uma coisa é certa, é um momento histórico no país, é um momento histórico porque nós já falávamos isso antes do resultado final das eleições, que seria assim, um momento histórico muito tumultuado e conturbado, né? E assim foi antes, foi durante e está sendo após o período eleitoral e vai continuar assim por muito tempo. Quando você fala de Alexandre, dessa questão dos poderes serem distintos, ou pelo menos deveriam ser, por exemplo, alguém pergunta, mas por que o Alexandre tomou uma posição contra os manifestantes que estão em frente aos quartéis do país há mais de 30 dias? Por uma questão lógica, né? Ele, o Tribunal Eleitoral não tem poder sobre a questão do Exército, por exemplo, as Forças Armadas, quer dizer, são questões individuais, então está correto o Alexandre, pode chegar com a maior. Não quer ninguém em frente ao quartel, porque o quartel não tem nada a ver com o Tribunal Eleitoral, quer dizer, então está correto por ele, está dentro da Constituição também, então cada um no seu quadrado. Não, agora eu assim, olhando democraticamente no episódio, eu entendo que o Lula vai assumir, porque bem ou mal, certo ou errado, foi eleito nas urnas, foi uma maioria apertada, mas foi a maioria desse processo eleitoral. Então, dentro de uma democracia brasileira, os eleitos tomam posse. Agora, se aí depois tem outras questões, eu não sei, que existe essa movimentação muito pesada, até quando as Forças Armadas vão ter suportar essa pressão popular, ou vai tomar atitude, de repente, de tomar uma ação mais enérgica e, de repente, aí, anunciar o Bolsonaro como vencedor, que seria uma afronta aí, digamos, à Constituição, porque na urna, Lula, não, daqui a pouco não houve um erro, as urnas foram fraudadas, então tem que provar isso também. Então, enfim, o processo é meio tenso, né? E temeroso também. Não, claro, de toda forma, qualquer decisão que acontecer vai ter ruído, isso é fato. Qualquer que seja a decisão, ela vai haver ruídos e podem ser ruídos aí com maior intensidade ou com menor intensidade. Vamos aguardar, inclusive, por isso acredito eu que o Exército está mobilizado em todo o país. Agora, o Exército não se mobilizaria e estaria estrategicamente colocado em todo o país se não fosse haver algum problema, né? Então, isso é fato. Pode ser que haja um problema maior. Agora, vamos voltar lá atrás só um pouquinho para a gente poder elucidar muitas coisas. Isso foi falado até de forma cansativa durante o pleito, que poderia ter se resolvido esse problema se tivesse votado lá atrás, se não tivesse a interferência do TSE, por exemplo, na questão da aprovação do voto impresso. Por que não deixaram aprovar lá atrás? Acabaria com isso, gente, pronto. Ou então agora, já que não deixou votar lá atrás a questão do voto impresso para que fosse lei, apresenta o código-fonte, acaba com isso, quem perdeu, perdeu, vai para casa, todo mundo caladinho, acaba com essa história. Pronto. Agora vem com essa história, com essa balela, com esse blá 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 de a urna é confiável, não sei o quê. Desde a criação da urna, inclusive, quem acompanha desde o começo,
do criador da urna. Eu vi uma matéria dele, um dos caras, só me foge o nome aqui agora, o nome do cidadão. Mas ele, inclusive, quando foi implantada a urna eletrônica, ela era para ser implantada já com a questão do voto impresso, para ser feita a contagem manual, para compará-la com a contagem eletrônica. É muita confusão, não? Não senhor. Trabalho duplo? Não, vai daí. São pagos para isso. O dinheiro do Brasil está empregado para isso. Quanto mais transparência, melhor. O processo tem que ser transparente, porque são 4 anos de um governo, seja ele qual for, que foi confiado pelo povo. Agora, o povo não ter a certeza daquilo que ele votou, isso não é certo. Para você, então, houve fraude nas eleições? Não que houve. Enquanto eu não ver o código-fonte, eu não posso dizer se houve ou não. Mas você tem suspeita? Ué, é claro que leva suspeita. Ué, quem não deve, não teme. Esse ditado, desde a época do vovô, ele já me ensinou. Ué. Quem não deve, não teme. Mostra o código-fonte, dê o verdadeiro acesso às urnas e acaba com essa história. Por que lá atrás não deixaram aprovar o voto impresso? Que alguns estão se esquecendo de debater e cobrar essa questão. Era simples. Tinha a comprovação impressa e a comprovação eletrônica. Acabava. Mas você está sendo retroativo, né? Quer dizer, seria uma medida... Não, eu só estou citando exemplo. Sim, mas seria, por exemplo, hoje anda de Ferrari, não gosta de mandar de Fusca de novo, quer dizer, como é que é? Não, é a questão de lógica. O voto impresso é bem... Eu só estou provando aqui, na minha retórica, na minha argumentação, de que seria bem menos problemático agora, essa questão já teria acabado essa história. Há muito tempo. Deu Lula? Deu, beleza. Está tudo impresso ali, belezinha, está contado, entendeu? Já acabava com essa história. Você entende que o voto impresso não é mais difícil de haver fraude? Não, a questão aqui são duas, na verdade, antigamente era só uma, era só o impresso. Eu estou dizendo aqui que é um comprovante. Quando você paga uma conta, você não recebe o comprovante que você pagou no seu cartão eletrônico? Não. É a mesma coisa. Então não é que você vai estar retroagindo. Não, você apenas vai pegar um comprovante. Apenas isso, nada mais que isso. Eu só não entendo até hoje porque cargas d'água, isso deu tanto problema, tanto barulho, por que não quiseram? Aí, né, deixa aí para quem quiser entender o que quiser do momento atual. Aí depois não venham reclamar do que está acontecendo. Elevou dúvida? Elevou em ponto final. Não adianta vir com esse lero-lero. Tem dúvida sim. Você questiona muito que na época da eleição do Bolsonaro, 2018 foi, né? 2018, ganhou, ok. Agora veio até a volta, vamos questionar as urnas. Fica essa questão, deveria ser tudo igual. Né? A verdade é o seguinte, por que quem perdeu não contestou? Porque confiou na urna. Não é questão de confiar em urna, é questão de comprovação de urna que deveria ter desde a criação dela. Agora, seria também muito estranho o Haddad vencer o Bolsonaro. Aí, meu filho, seria a gota d'água. Como é que o Haddad venceria Bolsonaro com o Lula preso, comprovadamente desviou bilhões, fora, só o que devolveu foram bilhões, foi petrolão, mensalão, e isso e aquilo outro, um monte de comprovações de roubo, tá? Porque ele foi inclusive provado o roubo, tanto que ele ficou preso, ele foi descondenado. Seria muito feio para o TSE naquela hora colocar o Haddad como presidente com o apoio de um preso. Só que aí aquela questão, se o preso... Aí ficaria muito feio. Se o preso transferisse voto, poderia, por que não? Não transfere, isso já é provado. Cada um candidato, ele transfere no máximo 10%. O atual prefeito aqui teve transferência de votos. Não, mas aí é outra história, totalmente diferente. Quando há transferência. Que ainda há controvérsia, inclusive. Mas não tem como. A discussão aqui é longa. A discussão é longa. Fica aí para você tirar suas conclusões. Né? Eu, na minha visão democrática, eu entendo que o homem vai assumir. O Anderson tem as suas dúvidas em relação ao que vem acontecendo no Brasil nos últimos 30 dias, principalmente. Mas nós vamos embora. E se assumir que faça um bom governo, que seja bom para todos, pronto. E a questão do assumir está dentro do que está dentro da própria Constituição. Claro. Houve a eleição, venceu nas urnas, venceu. Agora, o que se questiona é o resultado, mas que na urna o homem foi eleito. O que questiona, na verdade, não é o resultado. É a transparência. No meu caso, o Anderson, eu questiono transparência só. Não questiono o resultado. Eu questiono transparência. Essa visão sua é quase só sua, porque na maioria não é para ele. Não.
Eu sou pé no chão. O senhor é o seguinte, Eu só quero transparência. Bolsonaro venceu, mas não levou, quer dizer, é isso que se coloca hoje como Não, a visão dos manifestantes. Eu não tenho essa visão, não. Eu só gostaria de que tivesse transparência e ponto final. E ponto final. São 13 horas e 7 minutinhos. Nós vamos embora para voltarmos amanhã ao meio-dia com mais uma edição do seu Why Notícias. E lembre-se, ame hoje, perdoe hoje, demonstre hoje. Não deixe nada para amanhã. Somos instantes e num instante não somos nada. Amanhã eu volto ao meio-dia aqui no microfone mais democrático do rádio brasileiro. Milton Furacão. Você ouviu o Why Notícias.